E aí, tudo certo? Se você já montou uma página só com HTML, sabe como é, né? Fica parecendo um esqueleto. Funciona, mas falta alguma coisa. Falta vida. Pois é, hoje a gente vai vestir esse esqueleto. Vamos falar sobre CSS, que é a ferramenta que dá estilo e personalidade para tudo. E olha, essa analogia do esqueleto e das roupas é perfeita. Pensa bem, o HTML ele só diz o que tem ali na página, sabe? Aqui tem um título, ali vai um parágrafo, aqui tem uma imagem, mas é o CSS que chega e define como tudo isso vai se parecer. É o que transforma um simples rascunho numa página com design, com cara de site de verdade, é a personalidade. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos dar uma olhada no guarda-roupa do site, ou seja, o que é CSS. Depois, a gente aprende a primeira regra de estilo, a base de tudo. Em seguida, vamos ver como usar etiquetas de estilo, as famosas classes e IDs, para ser mais específico. Aí vem o segredo fundamental, a ideia de que tudo na web é uma caixa. E para fechar, claro, vamos botar a mão na massa e estilizar um exemplo juntos. Beleza, vamos começar pelo começo. O que é esse tal de CSS? A sigla significa Cascading Style Sheets, que a gente pode traduzir como folhas de estilo em cascata. Mas, na prática, o que é isso? É a linguagem que a gente usa para dizer para o navegador exatamente como cada pedacinho da nossa página HTML deve aparecer. É tipo dar instruções de moda para o nosso esqueleto. E o que dá para controlar com CSS? Basicamente, tudo. Sério. Cores, fontes, os espaços entre as coisas, os tamanhos dos elementos, toda a parte visual, toda a mágica que faz um site ser bonito e agradável de usar, acontece por causa do CSS. Ok, muito legal, mas como a gente começa a fazer essa mágica? O primeiro passo, e é o mais básico de todos, é fazer o HTML e o CSS conversarem. A gente precisa conectar os dois arquivos. Afinal, o esqueleto precisa saber onde está o guarda-roupa, né? E é bem simples, viu? É só seguir dois passinhos. Primeiro, a gente cria um arquivo novo só para os estilos, que geralmente a gente chama de style.css. Segundo, lá no nosso arquivo HTML, dentro daquela tag head, a gente coloca uma linha de código, essa que está aí na tela. Pronto, é só isso. A partir desse momento, o HTML começa a ler e aplicar tudo que a gente escrever nesse arquivo CSS. E o legal do CSS é que a sintaxe dele é bem intuitiva. É como se a gente estivesse dando uma ordem, saca? A estrutura é sempre a mesma. Primeiro vem o seletor, que é basicamente quem a gente quer estilizar. Depois, dentro das chaves, a gente coloca a propriedade, que é o que a gente quer mudar, tipo a cor ou o tamanho da fonte. E, por fim, o valor, que é como aquilo deve ficar. Então, é sempre isso. Seletor, propriedade e valor. É a regra de ouro. Beleza, então a gente já sabe estilizar um H1 ou um P. Mas e se eu quiser que só um parágrafo específico seja diferente? Ou que vários botões tenham o mesmo estilo, mas diferentes do resto? Para ter esse tipo de controle mais fino, a gente usa as etiquetas do CSS, as classes e os IDs. E entender a diferença entre os dois é fundamental. Pensa assim, uma classe é como uma etiqueta de promoção que você pode colocar em vários produtos na prateleira. É um estilo que você quer reutilizar. Já o ID é tipo o CPF de um elemento, é único, exclusivo. Só pode ter um daquele na página inteira. A lógica é essa, o estilo vai ser usado em vários lugares, usa classe. É para estilizar uma coisa super específica que só existe uma vez, use ID. Simples, né? Ok, agora a gente vai entrar num dos conceitos mais importantes do CSS. Se tem uma coisa para guardar daqui, é isso. Presta atenção. Na web, tudo é uma caixa. É isso mesmo. Um título é uma caixa, um parágrafo é uma caixa, uma imagem também é uma caixa. O navegador vê tudo como retângulos, e entender como essas caixas funcionam e se relacionam é o segredo para dominar o layout de qualquer página. Vamos construir essa caixa de dentro para fora. No miolo de tudo, bem no centro, a gente tem o conteúdo. É o texto, a imagem, o vídeo, enfim, é a razão de aquele elemento existir, é a parte principal. Agora, em volta desse conteúdo, vem a primeira camada de espaço, o padding. Pensa no padding como um respiro interno da caixa. É o espaço entre o conteúdo e a borda da caixa. Sabe quando o texto fica colado na beiradinha e fica feio de ler? O padding resolve isso. Ele dá um espaço para tudo respirar lá dentro. A próxima camada é a borda. É literalmente a linha que contorna a nossa caixa, passando por fora do padding. A gente pode escolher a cor, a grossura, o estilo dela, se vai ser uma linha contínua, pontilhada, e mesmo que a gente deixe ela invisível, ela ainda está lá, marcando o limite do nosso elemento. E por último, do lado de fora de tudo, vem a margem.
Se o padding é o espaço interno, a margem é o espaço externo. É ela que afasta uma caixa da outra. É a margem que cria o espaço entre um parágrafo e outro, por exemplo. Então a regra é simples e super importante. Padding é o respiro para dentro, margem é o espaço para fora. Guardou isso? Já é meio caminho andado para organizar qualquer layout. Chega de teoria, né? Bora pra prática. Agora a gente vai pegar todos esses conceitos e aplicar num exemplo real. Vamos pegar um HTML bem simples e, com algumas linhas de CSS, dar uma cara totalmente nova e profissional para ele. Mão na massa! A gente sempre começa pelo mais geral, que é o body, o corpo da página inteira. O que a gente fez aqui? Simples. Mudamos a cor de fundo para um cinza bem clarinho e trocamos a fonte padrão por uma mais limpa, tipo Arial. Só com essas duas linhas, a página já fica com um ar bem mais agradável, mais suave. Lembra do padding? O nosso respiro interno? Olha ele aí em ação. A gente está aplicando um espaçamento de 20 pixels no cabeçalho e no rodapé. Com isso, o conteúdo deles desencosta das bordas. Fica muito mais fácil de ler e o visual fica bem mais limpo. E agora, um dos truques mais famosos e úteis do CSS: como centralizar o conteúdo principal da página. Primeiro, no HTML, a gente abraça o conteúdo com uma div que tem a classe container. Aí, no CSS, vem a mágica. Margin zero alto. O que essa linha faz? O zero zera as margens de cima e de baixo e o alto nas laterais diz para o navegador: ei, pega todo o espaço que sobrou na esquerda e na direita e divide igualmente. O resultado? Um layout perfeitamente centralizado. É um clássico. E olha só o resultado. Dá uma comparada no antes e depois. Com pouquíssimas regras de CSS, a gente saiu de um documento de texto simples para algo que já tem cara de site de verdade. Tem espaçamento, está centralizado, está agradável de olhar. Isso é o poder do CSS. Poucas linhas de código para uma transformação visual gigante. E, gente, isso é só a pontinha do iceberg. Dominar esses conceitos básicos é como aprender a ler e escrever. A partir daqui, o céu é o limite. Dá para criar animações, layouts super complexos, usar ferramentas mais avançadas como o SAS. Enfim, um universo de possibilidades se abre. O esqueleto que a gente tinha no começo agora está vestido. A pergunta é: qual vai ser o estilo do seu próximo projeto?